Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José Marcos falando. Muito bem-vindos ao canal Finanças 101. Já dê seu like aí no vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E no vídeo de hoje, em menos de 15 minutos, a gente vai ver e entender certinho como funciona uma distribuição amostral. Vamos lá? Olha só, a gente tem uma população que tem determinados parâmetros aí. Tem uma média populacional e tem uma variância populacional. Dessa população, pessoal, se é uma população grande, bem grande, eu consigo extrair várias amostras, muitas amostras, várias amostras aleatórias simples aí, de N elementos, por exemplo. Com possibilidade de reposição, vixe, o número de combinações que eu tenho para fazer amostras de N a N elementos tende ao infinito. Então, só para ilustrar o que a gente vai fazer aqui, o que é feito, na verdade, né? Então, dessa população, poderia fazer, por exemplo, uma amostra 1, composta por 7 elementos dessa população. Essa minha amostra, ela teria uma média específica dela. Eu poderia fazer outra amostra, recombinando meus elementos, com reposição. Chegaria numa amostra 2, por exemplo, aleatória. Também com 7 elementos, ela teria outra média aqui. Poderia fazer outra amostra aleatória 3, com outros 7 elementos. Vai ter outra média amostral. Posso fazer N amostras aleatórias, tendendo ao infinito. Várias combinações possíveis. Cada uma vai ter uma determinada média amostral. A pergunta é a seguinte: será que essas médias amostrais, que é o que a gente vai trabalhar com a amostra, elas seguem alguma distribuição de probabilidade? E a resposta é sim. Quando a gente tem uma população muito grande e as combinações de elementos tendem ao infinito, que geralmente é o caso, essa distribuição das médias amostrais, ela vai se aproximar de uma distribuição normal com média μ, média da população, e com variância igual à variância da população dividido pelo número de elementos da amostra. Professor, não acredito. A gente já vai provar isso. Mas olha só, a parte da média faz algum sentido. Porque aqui eu vou fazer todas as combinações possíveis. Se eu tirar a média das médias de todas as amostras possíveis que eu posso formar, é de se esperar que a média das médias seja igual à média do total. Certo? Eu estou fazendo a mesma coisa pela propriedade distributiva. Tá? O que não é tão intuitivo é saber que o desvio padrão dessas médias amostrais, a variância dessas médias amostrais vai ser igual à variância da população dividido pelo número de elementos da amostra. Vamos mostrar isso com esse exemplo. Vou provar para vocês que o teorema do limite central faz sentido. Então, para simplificar a nossa vida, eu não peguei uma população muito grande e eu não vou pegar uma amostra muito grande dessa população. Pequenininho, só para provar para vocês a intuição. Então, a minha população tem 5 pessoas. Tem essa pessoa aqui que pesa 50 quilos, tem essa pessoa aqui que pesa 60 quilos, tem essa pessoa que pesa 70 quilos, essa outra pessoinha pesa 70 quilos, e essa última pessoa pesa 80 quilos. Então, eu posso formar 25 combinações ou 25 amostras aleatórias simples de 2 indivíduos, considerando as combinações desses 5 elementos possíveis, com reposição, com repetição, tomadas 2 a 2. Tá claro? Então, eu posso combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 1, posso combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 2, o indivíduo 1 com o indivíduo 3, o indivíduo 1 com o indivíduo 4, o indivíduo 1 com o indivíduo 5. Posso combinar o indivíduo 2 com o indivíduo 1, indivíduo 2 com 2 e assim sucessivamente. 2 a 2, eu vou chegar em 5 vezes 5 igual a 25. 25 combinações diferentes de uma amostra de 2 elementos. Tá claro? O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a média amostral dos pesos da galera. Então, para facilitar e para vocês acreditarem em mim, eu deixei para vocês um Excel. Eu vou abrir ele aqui para fazer com vocês. Eu tenho meus indivíduos, os 5 indivíduos aí da minha amostra. Aqui estão, da minha população. Aqui eu estou formando, minhas amostras, tudo bem? Combinando todas as combinações possíveis de amostras que eu posso fazer com repetição. E aqui eu vou calcular a média de peso
do indivíduo 1 combinado com o indivíduo 1. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um VLOOKUP, quero procurar o peso do indivíduo número 1, vou travar a coluna, que eu vou arrastar, ponto e vírgula, quero procurar o peso do indivíduo 1 nessa base de dados, vou travar a base de dados, botar cifrão aí, que eu vou arrastar a fórmula, tá? Então, o que a VLOOKUP vai fazer? Ele vai procurar aqui o indivíduo 1 e vai encontrar, ele vai parar. Falou, opa, achei. Qual coluna que eu pego o dado? Vai pegar o dado da segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Vai pegar o dado da segunda coluna, ponto e vírgula, 0. Pronto. Então, achei o peso do indivíduo 1. Eu vou somar pelo CAP, procura vertical. Vou buscar esse indivíduo que está na linha aqui, ó. Vou buscar o meu dado que está na linha. É o indivíduo 1 nesse caso também. Certo? Vou travar a linha que eu vou arrastar. Ponto e vírgula, vou na minha base de dados da população. Ele vai buscar na população verticalmente o indivíduo número 1 e vai me trazer o dado que está na coluna 2. Pronto. Fiz a soma dos pesos. 1 com 1 dá 50 quilos. Para fazer a média, tenho 2 elementos na amostra, divide por 2. Pronto. 50 mais 50, 100, dividido por 2, 50. Essa é a média dessa minha amostra. Beleza? Agora eu vou fazer uma amostra composta pelo indivíduo 1 e pelo indivíduo 2. A média vai dar 50 mais 60, 50 mais 60, 110. A média vai dar 55. Só arrastar a fórmula, 55. Agora eu vou combinar o indivíduo 1 com o indivíduo 3. 50 mais 70, 120, dividido por 2, a média vai dar 60. O indivíduo 1 com o indivíduo 4, 50 quilos mais 70, vai ser a mesma coisa, 60 quilos. O indivíduo 1 com o indivíduo 5, 50 mais 80, 130, dividido por 2, a gente vai chegar em 65 aí de média. E vou arrastar a fórmula. Eu quero saber a média amostral de todas as minhas amostras. Pronto, calculei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma média dessas médias amostrais. Igual média. Vou tirar uma média de todo mundo aqui, ó. Pronto. Olha só que interessante. A média de todas as médias amostrais possíveis, como era de se esperar, dá igual à média da minha população. Professor, vai ser sempre assim? Sim, vai ser sempre assim. É uma propriedade. Quando a população é muito grande e quando a combinação de amostras tende ao infinito, que eu consigo fazer, certo? Sempre a média das médias amostrais vai ser igual à média da população. Teorema do limite central. E a variância dessa galera? E a variância dessas médias aqui? Esse que não é tão intuitivo. Vou tirar a variância dessas médias aqui, ó. Variância populacional dessas médias aqui. Olha só. A variância dessas médias amostrais vai dar igual à variância da população dividido pelo número de elementos que tem em cada amostra. Nesse caso, você não tem 2 elementos em cada amostra? Então, você vai pegar a variância da população e dividir por N. Ou 104 dividido por 2 vai dar 52. Tá certo? Só para provar para vocês essa intuição. Tranquilo? Deixa eu voltar para o slide. Já mostrei para vocês que, de fato, se eu estou trabalhando com amostras, eu vou ter uma média das médias amostrais equivalente à média da população, e a variância das médias amostrais vai ser igual à variância da população dividido pelo número de elementos que eu tenho na minha amostra, tá certo? O que eu fiz nessa tabelinha aqui, pessoal, que é super importante para a gente? Essa tabelinha, eu coloquei os pesos, todos os pesos que eu encontrei aqui, ó, tem 50 quilos aí no meio, tem 55, tem 60, tem 65, tem 70, tem 75 e tem 80. E coloquei a frequência que eles aparecem, dentro das todas as combinações que eu tenho possíveis. Tá claro? Então, olha só, a média amostral 50 aparece só uma vez. A média amostral de 55 vai aparecer 2 vezes, num total de 25. A média, a frequência de 60 quilos nas médias amostrais, 5 vezes. Frequência de 65 quilos nas médias amostrais aqui, 6 vezes. 70 também vai aparecer 6 vezes. 75 vai aparecer 4 vezes. E 80 vai aparecer só uma vez. E aqui eu coloquei a frequência, não em valor, mas em percentual. 1 dividido por 25, 4%.
2 dividido por 25, 8%. E assim sucessivamente. Note que a concentração de valores vai se afunilando no centro, na média. Então, olha só que interessante. De fato, a distribuição das médias amostrais vai se aproximar, quando eu tenho um grande número de combinações possíveis, de uma distribuição normal, com média equivalente à média da população, nesse caso 66 quilos, e variância igual à variância da população sobre o número de observações que eu tenho na minha amostra. Os dados vão se afunilando aí nas informações intermediárias. Isso daqui, quanto maior o número de combinações que eu tenho, mais próximo, mais pertinho fica de uma distribuição normal. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Se eu estou trabalhando com amostras, uma distribuição normal, ela vai ser dada em função de uma média aqui, ó, e os desvios padrões, ou desvios padrão, vai ser dado em função da variância. Se eu tirar a raiz disso aqui, vai ficar o desvio padrão da população dividido por raiz de N. Esse é o desvio padrão das médias amostrais. Certo? Então, vai ser expressa com uma aproximação de uma normal, certo? Com média μ e desvio padrão populacional, raiz de N. Então, se eu achar um Zzinho, por exemplo, de 2 aqui, para fazer um intervalo, eu vou pegar 2 vezes o desvio padrão. Desvio padrão é esse cara aqui. Desvio padrão dividido por raiz de N. Está clara essa intuição? Deu para entender? Então, vamos para uma aplicação prática do que a gente discutiu, da distribuição amostral. Vamos pegar o exemplo do Ibovespa, tá certo? Trabalhando com retornos diários aí, todo dia, medindo o retorno percentual. Então, o que eu fiz? Eu fui lá numa base de dados e peguei os retornos percentuais diários do Ibovespa de 1º de janeiro de 2000 até 23 de dezembro de 2020. Mais de quase 20 anos aí de dados, tá certo? A média amostral foi de 0,0539% ao dia, e o desvio padrão dos retornos diários foi igual a 1,8151%, em um total de 5.188 observações. A gente sabe que se o retorno do Ibovespa seguir uma distribuição normal, 99,74% das observações, mais ou menos, do Ibovespa, ou dos retornos diários de Ibovespa, vão estar a 3 desvios padrão, distantes da média, para cima ou para baixo. Então, a gente vai ter o valor central aqui, ó, da nossa curvinha normal, que vai ser a média do retorno diário, aqui estou trabalhando com retorno diário de Ibovespa, 0,0539% ao dia, e se eu quero estabelecer um intervalo de confiança para esse retorno diário do Ibovespa, eu tenho que considerar, e de modo que esse intervalo de confiança compreende 99,74% das observações, mais ou menos, eu tenho que 3 desvios padrão para a direita, para cima, e 3 desvios padrão à esquerda, para baixo desse valor central, desse valor médio. A gente sabe que o desvio padrão amostral é dado pelo desvio padrão dividido por raiz de N. Então, se eu quero saber o desvio padrão para uma amostral de um dia, ou seja, N igual a 1, o que eu vou fazer? Pegar o desvio padrão que a gente calculou aqui e dividir por raiz de N, raiz de 1, que é 1. Então, o que eu vou fazer agora? Vou calcular uma margem de erro. Minha margem de erro vai ser quantos desvios eu vou andar para cima e para baixo, multiplicado pelo desvio que eu calculei aqui, pelo desvio padrão amostral que eu calculei aqui. Então, eu quero um intervalo de confiança que compreenda 99,74% das observações e esse desvio padrão amostral para um dia, N igual a 1, que eu calculei, 1,8151% ao dia. Vou multiplicar 3 por esse cara. Então, minha margem de erro vai ser igual a 5,4453% ao dia, para mais ou para menos. Então, o que eu posso afirmar aqui? Eu posso afirmar que com 99,74% de confiança, mais ou menos, uma pequenininha margem de erro, o retorno do Ibovespa no dia, em um determinado dia, pode estar entre menos 5,3914% e mais 5,4992%. Ou seja, o meu valor médio, 0,0539% ao dia, mais ou menos 5,4992%.
4,453% ao dia de margem de erro. 3 desvios padrão amostral para cima ou para baixo, tá? Esse é a espinha dorsal do que a gente vai ver cenas dos próximos capítulos, do que a gente chama de VAR, Value at Risk, ou valor em risco em português. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro como que funciona, como que a gente aplica os conceitos aprendidos aí de distribuição amostral. Então, até a próxima e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais!